Boa noite, meus amigos. Aqui estamos em mais uma quinta-feira para nossas palestras da UMEN. Hoje nós vamos ter o prazer de receber nosso companheiro Maurício Peçanha, trabalhador da nossa casa, que vai nos trazer a mensagem do livro Vinha de Luz, capítulo 54, intitulado Fariseus. Antes, nós vamos ler uma página e fazermos a nossa prece, e depois teremos o prazer de ouvir o nosso companheiro Maurício. Nós vamos falar do capítulo 74 do livro Fonte Viva, Quando há Luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras e para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis agrilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Então vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, da presença dos benfeitores espirituais em nossa vida, nos trazendo sempre o que há de melhor, para que nós possamos seguir a nossa caminhada com mais tranquilidade, com mais coragem, na certeza de que somos amparados e cuidados por eles em todas as situações, mesmo que nas mais difíceis. Assim, Senhor, te pedimos que envolva o nosso companheiro Maurício, que ele seja intuído nas melhores palavras, que possa alcançar os nossos corações. E muito obrigada por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja. Então agora nós vamos ouvir o nosso companheiro Maurício, que ele seja intuído, envolvido pelos amigos espirituais. Olá, amigos. Agradecemos por podermos estar mais uma vez aqui reunidos nesse estudo, neste momento de paz e oração. Agradecemos a casa ao convite, agradecemos a palavra da nossa amiga. Esperamos que seja bem proveitoso esse estudo para todos nós,
para vocês que assistem e para esse que também vos fala. Hoje nós vamos falar do capítulo 54 do livro Vinho de Luz, intitulado Fariseus. E ele começa assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Isso é uma passagem do livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. E aí Emmanuel nos diz assim: fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. É bem interessante esse conjunto de adjetivos que Emmanuel nos oferece, pois se prestarmos atenção na nossa oração dominical, eles produzem em nós sentimentos totalmente opostos da oração. Pois Jesus vem nos dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Se ele nos diz Pai nosso que estás no céu, no fundo ele está querendo dizer que todos nós somos irmãos. E um irmão não deve ser com outro presunçoso, dogmático, exclusivista, pretenso, ou principalmente não deve ser privilegiado das forças divinas. As forças divinas estão distribuídas, compartilhadas com todos da mesma forma e intensidade. E continuando, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Ou seja, essas características de pessoas, que Emmanuel nada mais quer. Ele não está criticando os fariseus de fato, que viveram na época de Jesus. Ele está nos alertando a característica psicológica que ainda existe desde aqueles tempos. E ainda mais, ele não restringe a essa característica a uma religião. Olha o que ele fala: respira em todos os templos terrestres. Ou seja, isso não é porque o fariseu era um fariseu que ele possuía essas características. O ser humano possui, dependendo do seu nível evolutivo, essas características de presunçoso, de dogmático, de exclusivo, de pretenso, privilegiado das forças divinas. Hoje em dia, infelizmente, vemos muitas atrocidades, muitas mentiras feitas ou justificadas por ordem divina, por ordem da religião, independente da religião que seja, e independente da mentira que é contada. E Deus não quer isso. A religião, ela não é um fator de sofrimento para as pessoas. A religião é um alento para as pessoas. Nós, que infelizmente, no estado que estamos evolutivo do nosso espírito, ainda não compreendemos perfeitamente e não conseguimos entender que somos instrumentos da lei divina, da lei do amor, da lei da caridade, da lei do perdão, da lei do afeto, da paciência, da brandura. E nós, por muitas das vezes, por proteção de si mesmo e ignorância, assumimos posturas que não deveríamos ter. Continuando,
nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal, pelo seu próprio ponto de vista. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Sim, muitas das vezes assumem até a posição de filhos únicos de Deus. E quantas vezes nós, nos nossos desesperos, nas nossas ignorâncias, nos nossos descontentamentos, não assumimos essa postura também? De filhos únicos de Deus e de detentores da verdade absoluta. Muitas das vezes dentro do nosso lar, com o nosso filho, com as nossas esposas, maridos, companheiros. Muitas das vezes no nosso trabalho, como se a nossa experiência e o nosso estudo fossem os únicos balizadores das verdades do que a gente efetua de tarefa no serviço. A nossa impaciência de ouvir a tristeza do outro, a dificuldade do outro, a nossa impaciência de fazer o outro escutar. Tudo isso nos faz parecermos também como fariseus. Como ele diz aqui, atravessa todas as organizações humanas, respira, nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Nada aprecia senão pelo seu modo de ver o mundo. E até onde, de fato, o nosso modo de ver o mundo está correto. E aí, vai um exercício para a gente, para o nosso dia a dia. E para o nosso minuto a minuto, não dia a dia. Todas as vezes que tivermos que tomar uma ação, que tivermos que ter uma atitude, independente se é de uma situação que a gente já conhece e conviva pessoalmente, que a gente já tem experiência, vamos perguntar a Deus se aquela ação que eu planejo naquele momento é a melhor a ser tomada, é a melhor a ser seguida. Vamos nos colocar numa posição de humildade, de tolerância, de submissão a Deus. E aí essa questão de torcer as próprias leis universais, de torcer aquilo que não muda, de acordo com o nosso ponto de vista, acaba. E o engraçado é que o sofrimento também ele começa a diminuir. Porque as nossas verdades, elas são falhas. E quando enxergamos que elas são falhas e elas podem ser melhoradas e modificadas para o bem, nós começamos a entender melhor as coisas e tudo o que devemos passar e fazer fica mais tranquilo, nós criamos melhores entendimentos e sofremos menos. E vamos ao próximo parágrafo, né? Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. No meu ponto de vista, este parágrafo é um dos mais significativos para o que fazemos no nosso dia a dia. Dificilmente, em todas as nossas orações, e principalmente quando estamos em estado de espírito mais conturbado, mais triste, mais infeliz, nós chegamos na nossa oração
agradecendo e pedindo discernimento para o que está acontecendo. Nós precisamos ter uma postura de humildade perante Deus. Nós vemos, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos, sobre os atributos de Deus. E aí os Espíritos respondem: infinitamente bom, justo, infinitamente bom e justo. Por esses dois atributos, ser infinitamente bom e infinitamente justo, nada do que passamos ou que vivemos deixa de ter um porquê. A única questão que nos faz não ter compreensão exata daquilo que vivemos é a nossa maturidade espiritual perante a encarnação que temos. Nossa maturidade espiritual é idêntico à idade física de um bebê em muitas das situações. Às vezes, nossos pais para conosco, ou nós para com os filhos, não conseguimos explicar para ele tudo o necessário que ele precisa para ele não poder efetuar determinada ação, porque ele ainda não tem material mental suficiente para entender a mensagem. Um bebezinho que começa a andar, nós não podemos largar ele nos primeiros passos, nem em pouco tempo depois de começar a andar, sozinho numa rua. Porque ainda ele não entende que um carro é perigoso e pode atropelá-lo. Ele não entende que a pessoa que está dirigindo pode não vê-lo por causa do tamanho dele. Ele não entende que existem regras de trânsito que precisam ser cumpridas. Nós, como adultos, no trânsito, já não respeitamos tais regras. Imagine um bebê que está nos seus primeiros passos e não sabe nem se expressar direito, e a gente larga ele no meio do trânsito. Então, nossa maturidade espiritual, nossa inteligência espiritual, ainda em muitos momentos é equivalente à de um bebê. Contudo, nossas ações precisam ser educadas. Nossas ações e as ações das pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas das vezes nós estamos em muitas situações de dificuldade na nossa vida, acertando o problema, ou nos propomos a ser exemplos de melhora para os outros. Então, no primeiro momento de qualquer oração, nós precisamos ser gratos a Deus, pedir que ajude a entender as dificuldades que temos, mas precisamos ser humildes. Precisamos ser brandos e pacíficos. Precisamos, principalmente, ter fé, independente do que nós esteja ocorrendo, ter fé. Que quando temos fé, nós não mudamos nosso equilíbrio, a nossa postura. Quando a gente tem fé, a gente sabe que as coisas vão resolver. A gente acredita que Deus vai nos ajudar. Mas precisamos criar uma relação mais íntima com Deus, criar uma relação mais amorosa com Deus. Então, essa postura
de jamais comparecer ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Outra palavra aqui que é extremamente importante: instrumento dos desígnios de Deus. Instrumento das leis divinas. Precisamos ser instrumentos do amor de Deus. Precisamos ser o reflexo desse amor divino. Tem uma música que eu não vou cantar porque minha voz não, pelo menos nessa encarnação, não permite, mas que a letra dela é muito significativa e ela diz assim: fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas. Sejamos as mãos que oferecem o perfume das rosas de Deus. Sejamos os instrumentos que irão conseguir consertar outros instrumentos para a seara divina. Por mais que a gente precise ser aquele instrumento que precisa ser mais robusto, ser aquele instrumento que precise ser mais resistente. E às vezes a gente não é capaz de entender porque precisa ser aquele instrumento. Mas a gente precisa entender que o instrumento certo na hora certa é o que vai fazer menos esforço, por mais que não se pareça. E aí quando ele encaixa corretamente na peça, rapidamente ele se molda e resolve o problema. A gente não pode tirar um prego com uma chave de fenda ou uma chave Phillips. A gente pode ser que consiga tirar, mas a gente vai fazer um estrago no que tiver em volta. Normalmente tiramos pregos com martelos. A gente não pode tirar uma chave Phillips, um parafuso para a chave Phillips com uma chave de fenda ou com um martelo. A gente vai fazer um estrago com a chave, com o martelo no que está em volta daquele parafuso, ou então com a chave de fenda estragar a boca Phillips do parafuso. Mas a gente precisa ser o instrumento adequado. A gente vai até conseguir tirar o parafuso, mas não vai ser a forma mais adequada. Então, a gente tem que ser o melhor instrumento para os desígnios do Senhor. E estar disposto a ser esse instrumento. Estar disposto a entender o que se pode fazer naquelas situações, naqueles momentos. Não, e muitas das vezes, ser o instrumento equivocado. O
Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levido de tais enfermos do espírito. Aí de nós, não estando nos observando como, em alguns casos, sendo os fariseus, mas observando as pessoas que têm essa característica, precisa se preservar, mas não é criticar, não é julgar, não é exterminar, é se preservar, tomar cuidado com as pessoas que são enfermas do espírito ainda nessa questão. Porque toda ideia opera fermentações mentais. Toda ideia que temos, que divulgamos, ela cria no outro alguma reação. Desculpem. Ela cria no outro algum sentimento, ela cria no outro vontades. Então ela cria em nós isso também. Então quando nos deparamos com espíritos com essas características, que a gente vem falando até agora, as ideias deles vão criar fermento para as nossas ideias, ou simplesmente vão morrer. Tudo depende para onde apontamos o nosso pensamento, de como nós enxergamos a vida. Se nós tivermos características próximas a essas descrevidas, essas ideias, quando entrarem na nossa cabeça, vai fazer um certo sentido, e aí tenderemos a aumentá-las, mas não vai ser bom para nós, nem para aqueles que as fomentam. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Aí, para a gente ser bem claro, para a gente não se perder, que exigências são essas? A nossa presunção, dogmatismo, o exclusivismo, ser pretenso privilegiado das forças divinas. Essas características, o orgulho, né, a intolerância, são as características que demonstram que temos alguma moléstia em nossa alma, que demonstra que o nosso irmão não está muito bem. E por isso devemos nos acautelar, devemos nos preocupar, devemos tomar cuidado quando percebemos esse tipo de situação. Mas ele diz aqui num parágrafo anterior, o mestre não determinou a morte dos fariseus. Ele não quer que sejam isolados, ele não quer que sejam separados, excluídos. Ele quer que sejam amados. E que nós consigamos ser o instrumento da melhora desses. Por isso a cautela. Cautela, você toma cuidado. Muitas pessoas falam pra gente assim, tenha cautela por aquele caminho. Se ele for o único caminho a ser seguido, quando você é orientado a ter cautela, é para você não passar por ele e não ir para onde tem que chegar? Não. É para você prosseguir prestando atenção pelo caminho. Quando vamos reencarnar, todas as nossas encarnações, nos é pedido sempre cautela, cuidado, porque mesmo em espírito, se já tivemos melhoras expressivas, quando encarnamos e passamos pelas leis da encarnação, nós esquecemos aquilo e fica só o nosso sentimento
que nos impulsiona a manter aquela postura que tínhamos em espírito, que aprendeu. Só que mesmo assim, é nos pedido cautela, é nos pedido cuidado, é nos pedido atenção, para que a gente não caia em erros que em espírito não cairíamos, mas encarnados podemos cair. Então, cautela quer dizer, observa o seu irmão, observa as tendências que ele tem, observa para onde caminham as ideias dele e ajuda quando possível e se possível. Mas sempre podemos ajudar com oração. E nesse próximo e último parágrafo, nos vem dizendo assim: urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Essa frase, antes do todavia, é muito interessante. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Quando a gente vai auxiliar a uma pessoa, quando a gente tem que entender aquele contexto, entender aonde a gente está indo, entender qual a melhor maneira de ajudar e ajudar. A gente precisa, é extremamente urgente, extremamente necessário auxiliar o doente. Só que vamos supor se o doente tem uma doença infecciosa e a gente não se cuida, não toma cuidado consigo mesmo. Desculpem. Nós adquirimos aquela doença, não conseguimos ajudar o próximo e não conseguimos nos ajudar. Então é extremamente importante que a gente se auxilie, se fortifique, entenda o que a gente precisa para melhorar, busque uma melhora constante, busque a verdade divina, o entendimento correto das coisas. E a partir daí, a gente consiga auxiliar com cautela e entendimento aqueles que mais precisam. Não é apartar. Se um irmão vem com uma ideia contrária à nossa, com suas dificuldades, nós temos que entender as dificuldades, buscar mecanismos coerentes de auxiliar aquele irmão e não se influenciar pelo que o próprio diz. Em todo e qualquer auxílio, em todo e qualquer ajuda que demos, nós temos que estar muito embasados, nós temos que estar... Claro que a gente não vai conseguir a melhora 100%, mas a gente tem que estar muito estudado. Precisamos estar muito preparados no sentido de entendimento das coisas. Quando a gente vai a uma determinada profissão, algumas delas a gente precisa, algumas não todas. Algumas o estudo ele é formalizado, né? Como engenheiros, arquitetos. Outras são profissões que a pessoa aprende vivendo, fazendo e alguém mais experiente passando para ela. Mas independente dessas profissões, as pessoas dedicam um tempo para o aprendizado. Dedicam um tempo para observar o que é o correto a fazer.
Depois que elas aprendem como é o correto a ser feito, aí elas conseguem passar, transmitir e depois disso até melhorar aquele processo que ele aprendeu no seu período de experiência. Conosco é a mesma coisa. Em espírito a gente primeiro aprende, estuda. Como encarnado, estuda. Para depois ter algum material para poder conseguir divulgar. Mas quando você está aprendendo, estudando, é o primeiro passo para você se melhorar. É um material não para o outro melhorar ainda, mas para você melhorar das suas dificuldades. E aí, quando esse processo está melhor consolidado, você começa a transmitir o que você conheceu. Mas não consegue transmitir tudo porque você ainda não aprendeu tudo. Mas você aprendeu o suficiente para conseguir transmitir. Então, a gente precisa ter cautela, cuidado, ser menos impulsivo quando as informações chegam e quando temos os irmãos que necessitam de ajuda. Quando temos aquele familiar mais difícil na nossa casa, quando temos aquele colega de trabalho mais complicado de lidar, quando temos aquele vizinho intransigente, quando tem aquela pessoa intransigente no trânsito. Nós precisamos ter cautela nas nossas ações, entendimento do que precisamos, colocar Deus à frente de tudo, entendendo que Ele quer o equilíbrio, o amor, por mais que o nosso irmão ainda não entenda isso. E aí eu coloco a palavra irmão, de acordo com a oração dominical, mas isso se enquadra por nossos irmãos serem nossos familiares, os nossos inimigos, os nossos amigos, as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que às vezes ainda não querem o nosso bem, todos. Então qualquer situação que nós não saibamos como fazer ou como agir, a nossa primeira cautela é colocar Deus à frente. Ajoelhar o nosso coração, inclinar a nossa cabeça, buscar paz e pedir ajuda a Ele. E aos benfeitores que nos ajudam e nos acompanham. Depois, a gente vê qual a ação que somos capazes de fazer. E assim, meus amigos, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, por mais esse momento juntos. Agradecemos pela paciência, pelas boas vibrações. Agradecemos por tudo que nos é proporcionado, por tudo que nos é concedido. Nos despedimos com carinho enorme no coração e desejando tudo de bom a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Então vamos à nossa prece final, agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais, a oportunidade de aqui estarmos, envolvidos em suas vibrações, ouvindo palavras que reconfortam a nossa alma, o nosso coração, e que possamos, mais uma vez, agradecer a esses amigos, ao nosso Mestre, por aqui estarmos hoje, por termos mais uma vez relembrado as suas mensagens. Muito obrigada por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então nós agradecemos mais uma vez o nosso companheiro Maurício, agradecemos a todos vocês que aqui estão
ouvindo o nosso estudo, a nossa palestra, informando que qualquer dúvida sobre a nossa casa, nosso site está em funcionamento e que as nossas reuniões de segunda-feira pela manhã estão sendo híbridas, né? Então nós temos a reunião presencial, seguindo os protocolos, distanciamento, uso de máscara, e online, sendo transmitida ao vivo no horário de 8h45, iniciando no horário de 8h45. Então, que nós possamos ter esse fim de semana, né, com muita paz, com muita alegria, que na próxima semana possamos estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos, pelo carinho, e até a próxima semana.